Bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa o horário que você esteja escutando essa leitura bíblica, onde nós lemos intencionalmente a palavra de Deus, deixamos Deus falar com a gente, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor cuidou de nós, Pai. Nós sabemos e temos esperança que o Senhor continuará cuidando e fará infinitamente mais nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai. Obrigada por colocar em nós a fé para crer, Pai. E nós veremos grandes maravilhas e sinais nas nossas vidas, o nosso tempo, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que não muda. O Senhor continua o mesmo Deus que operava milagres e maravilhas, pode operar ainda hoje. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido para essa geração, em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra. Amém. Então vamos ler Atos 12, nova versão internacional, NVI. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para guardá-lo. Gente, 4 escoltas de 4 soldados. Então, quer dizer, 4 vezes 4, 16. 16 soldados guardando Pedro. No fundo, ele sabia que ele estava lutando não era contra Pedro, mas sim contra Deus. No fundo, ele sabia disso, né? E, ao mesmo tempo, né, uma ignorância, porque não tem soldado para lutar contra Deus. Então, se é 1 ou se é 16, tanto faz, né? Porque é contra Deus, não tem poder. Então, vamos continuar. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia, o poder da oração, o poder da união, né? Nós, como igreja, precisamos estar orando unânimes, juntos, pelas nossas causas, para que a gente possa ver também as causas sendo escutadas, porque tudo que a gente ligar aqui na terra é ligado no céu. Amém? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Então, Pedro estava nessa situação, mas ele estava tranquilo, porque ele estava dormindo, né? Teria gente que não conseguiria dormir nessa situação. Mas a gente precisa descansar no Senhor, e era isso que ele estava fazendo, descansando no Senhor. Não tinha nada que ele pudesse fazer, a não ser orar, né? Vigiar e dormir. Então, vamos ver o que aconteceu? Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: ponha a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro seguiu. Mas não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Ele pensou que ele estava sonhando, gente, né? Porque ele estava dormindo, foi acordado dessa forma. Então, era como se estivesse no meio de uma visão. Passaram pela primeira e pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Aleluia, já era um portão automático naquela época. Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. E ele faz do jeito que ele faz, porque ele é Deus. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Aleluia!
Pai, muito obrigada. Que o Senhor possa, Senhor, também, Senhor, estar enviando os teus anjos a nosso favor e nos libertar, Senhor, de qualquer intuito de Satanás ou do seu povo, em nome de Jesus. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta! Eita, maravilha, por que não abriu a porta, né? Mas tudo bem. Você perdeu o juízo? Disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram: deve ser o anjo dele. Gente, a igreja estava orando para esse milagre. O milagre acontece e a igreja não acredita. Assim somos nós. Nós precisamos de trabalhar nisso. Quando estivermos orando, acreditar que é possível. E quando chegar, só glorificar, saber que já era possível. Pedro, no entanto, continuou batendo. Coitado de Pedro. Foi liberto. Precisava de falar com a igreja, mas a igreja não o liberava, porque eles não acreditavam. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Coitado desses guardas, né? Pagaram por algo que eles não tinham muito a ver, né? Mas, por outro lado, talvez era Deus falando para eles, né? Por mais que estavam sendo pagos para fazer o trabalho, eles estavam fazendo um trabalho de Satanás, prendendo a igreja. Tem trabalho que não compensa, né? Eles ganham financeiramente, mas se colocam contra a igreja, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Depois, Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, estes haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blaston, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Gente, que tremendo, olha só. Herodes, ele estava contra Deus e se passando por Deus. Então, o que aconteceu? Deus mostrou que ele não era nada. Ele foi ferido por um anjo do Senhor e morreu. Essa era a vontade de Deus? Eu acredito que não. Porque eu acredito que Deus queria salvar essa vida, né? Mas só que esse coração estava fechado demais. Esse coração perseguia a igreja. E depois aceitou ser chamado de Deus. Ele queria o lugar de Deus, assim como Satanás. A gente tem que tomar muito cuidado e sempre glorificar a Deus e nunca querer tomar o lugar de Deus em nenhuma situação. Por quê? Porque às vezes os homens querem fazer isso com as pessoas, né? Fazer das pessoas um Deus, um ídolo. Mas essa pessoa que tá virando o ídolo, ela tem que falar assim: não, peraí. Não fui eu que fiz, foi o Senhor que fez. É o Senhor que faz, né? Então, todas as coisas é o Senhor que pode fazer. E nós somos livres em Jesus somente através do sangue de Cristo.
através do Deus Todo-Poderoso. A gente só consegue ser forte e corajoso através de Deus. Então, tudo que a gente tem é de Deus e é para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E que a gente continue sendo luz do mundo, sal da terra e seguindo livres em Jesus. Amém? Beijos, boa noite, bom dia ou boa tarde, não importa o horário que você esteja assistindo.